Salve, salve, nação, nação! Já desejando um feliz ano novo para você. E outro ponto, vambora reger aqui, né, a retrospectiva dos times brasileiros na Libertadores, né? Principalmente o Flamengo, que foi campeão. Então, vambora reger aqui o que eles falaram sobre o Flamengo, campeão da Libertadores, né? A retrospectiva, né? Então, foi o penúltimo programa do ano, esse aí, que eles fizeram, falando sobre os times na Libertadores e principalmente o Flamengo, né? Chegou ao final e foi campeão. Então é isso aí, vambora reger aqui, né? Desejando um feliz ano novo para você também aí, tamo junto. Créditos ao canal Jogo Aberto, Grupo Bandeirante, né? Link na descrição como créditos. Deixa o like, inscreve no canal também e vambora aqui regir a retrospectiva do Flamengo, junto com eles debatendo também sobre o Flamengo e outros times aí também na Libertadores. É isso aí, vambora e tamo junto. Tricampeão e de quebra, Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, junto com Luizão, com 29 gols. Vale destacar que nos últimos 4 anos foram 3 finais e em todas as ocasiões o ex-camisa 9, que agora é 10, balançou as redes. Apesar de ter passado em branco na final, Pedro foi o artilheiro da competição com 12 gols e levou para casa o anel de melhor jogador do torneio. Com a glória eterna alcançada, as ruas do Rio novamente ganharam cor, vermelho e preto. O Rio não tem outro igual, São Palmeiras campeão mundial, e agora seu povo... né, gente? Se você não ganha uma Libertadores, isso causa traumas. Isso causa problemas, não é? Agora, o Flamengo não teve problemas. O time começou a temporada sem ganhar o estadual, até não estava tão bem no Campeonato Brasileiro, sofrendo com o Paulo Souza. De repente, o Dorival Júnior assume a equipe, começa a modificar o ambiente, o clima, o jeito de trabalhar. E o Flamengo vai, conquista a Libertadores e a Copa do Brasil. Agora, especificamente da Libertadores, Denilson Show. Todo mundo aqui é unânime quando o assunto é elenco do Flamengo. O melhor do Brasil, ou se não, um dos melhores. Mas é um time qualificado. Mas chegou na Libertadores, chegou na grande final, sabendo que era a conquista mais desejada pelo torcedor, que era aquela famosa cereja do bolo, e realmente a Libertadores fez toda a diferença na vida do Flamengo. E na do Dorival, né? Porque mudou o Dorival de patamar, o Dorival que estava um bom tempo sem trabalhar, e, se eu não me engano, ele assumiu o Ceará, ficou muito pouco tempo no Ceará, porque teve a proposta do Flamengo. Você falou aí do trabalho dele em relação ao elenco. Ele até deu uma entrevista falando que ele não fez nada demais, assim, né? Ele só colocou o Gabigol, que ele já tinha trabalhado com o Gabigol no Flamengo, falando que ia fazer uma função um pouco diferente, que ele tinha que colocar o Pedro para jogar. A recuperação da autoestima dos caras, quando eu falo autoestima, eu estou falando de autoestima, né? Estou falando do clima ali do dia a dia, porque o Paulo deixou um ambiente muito conturbado, um ambiente bem destroçado, para falar a verdade. E aí o Dorival, com o jeito comunicativo que ele tem, ele deve ser um cara muito legal dentro do vestiário, simplificou a situação e a gente começou a ver um Flamengo jogando muito bem, né? Era praticamente o mesmo elenco com o Paulo Souza, só que o Paulo Souza colocava o Everton para jogar do lado do campo, fazer corredor. Ele simplesmente colocou os caras onde os caras poderiam render mais. E aí acabaram aí ganhando aí a Libertadores. Agora, Everton Guimarães, além da gente perceber o quanto o Flamengo é representativo na América do Sul, o quanto o time está preparado para uma competição tão desejada e cobiçada, nós vimos também a hegemonia brasileira mais uma vez, Atlético Paranaense e Flamengo, Felipão e Dorival, enfim, nós percebemos o quanto a Libertadores nos últimos anos ela tem sido favorável às equipes do nosso país, que mostram mais qualidade, que têm uma maneira de trabalhar mais organizada e acabam conquistando esses títulos, Everton. Então, Renata, passa pela questão da Libertadores, em primeiro lugar, boa tarde a todos, passa pela questão da Libertadores e passa e reflete até na seleção, né? Reflete até no trabalho lá atrás das eliminatórias. E a Libertadores também não é nada diferente. É uma hegemonia absoluta do futebol brasileiro e eu tenho quase certeza, Renata, que isso vai continuar por muito tempo. É muito dinheiro que corre aqui. Eu não estou dizendo de clubes ricos, eu estou dizendo de orçamentos que são maiores do que orçamentos de outros países. Então eu continuo imaginando
que nós seguiremos com hegemonia no nosso torneio continental. Não vejo nenhuma possibilidade de aparecer um clube argentino para tomar de Palmeiras, de Flamengo, de um Atlético que em 2023 está sendo desenhado para ter um time ainda melhor, porque o fracasso retumbante de 2022 deixou marcas realmente muito importantes no Atlético. E aí a mudança de filosofia, a chegada do Eduardo Cudê, a remontagem do time, de um time que não teve um 22 bom para um 23 com uma projeção muito positiva. O Flamengo, todo mundo sabe do poderio financeiro. O Palmeiras, indiscutivelmente, é hoje um dos grandes do nosso continente. Então, acho que essa hegemonia vai persistir por muitos anos, Renato. Pois é, agora foi interessante você falar no Palmeiras. Assunção, o Palmeiras brigou muito por essa Libertadores. É um time que com o Abel Ferreira virou um especialista na competição. Acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, até de uma maneira inesperada, mas o Felipão é matreiro, experiente, é um cara que até para fazer uma mudança de treinador para diretor, estava se preparando para, de repente, encerrar a carreira com um título como esse, mas não teve jeito, o Flamengo mostrou a sua superioridade. Sim, a gente falou numa questão de elenco, né, Renata? Por mais que o Palmeiras tenha elenco, tenha vários jogadores, mas a qualidade do Flamengo é melhor. Os jogadores que o Flamengo tem são melhores que os jogadores do Palmeiras, né, em termos de técnica. Né? Então, acho que o Flamengo é merecido essa Libertadores que eles ganharam. O Palmeiras lutou muito. O Palmeiras é um time acostumado, o Abel, a essa competição, assim como o Felipão também, só que a experiência venceu. A experiência foi maior. Né? E na final eu torci muito para que o Felipão pudesse aí ganhar a Libertadores e terminar sua carreira como treinador com o título da Libertadores, mas diante do Atlético tinha um Flamengo muito bom, com excelente jogador. Ele torcer pro Felipão é sacanagem, né? Com um treinador que pegou o time lá embaixo e fez um excelente trabalho, como disse o Dani. É uma questão de fazer as coisas simples. O simples é tão bonito, né? Então, de repente, ele chegou no vestiário e falou para a rapaziada, ó, eu tô aqui para ajudar vocês, não tô aqui para atrapalhar em nada, então vamos ser amigos da melhor maneira possível, vamos trabalhar da melhor maneira possível para conquistar o que a gente quer, os nossos objetivos, que é a Libertadores principalmente. Agora, Chico, se a gente pegar desde o goleiro Santos, passando pela liderança do Davi Luiz, pelo Rodinei, que fez sua melhor temporada pelo Flamengo, aí você vai para o meio-campo, o João Gomes, que até esteve fora, não é, de um jogo importante, mas vimos um Everton Ribeiro e também o Arrascaeta sustentando e dando qualidade para as jogadas. E aí o Pedro e Gabigol finalmente juntos como titulares. E a gente viu o Pedro artilheiro e o Gabigol muito mais participativo, mais copeiro no time. O Flamengo do Dorival, ele foi o que mais se aproximou ao Flamengo do Jorge Jesus. Não estou dizendo que chegou perto, acho que aquele Flamengo era muito... É esse mesmo. Calma, gente. Nem me fala. Era um Flamengo muito intenso, né? E com outras peças, né? Tinha o Gerson deitando, o Bruno Henrique, por exemplo. Então, isso também é difícil no futebol brasileiro. O Palmeiras passou por isso, né? Você tem que liberar jogadores, porque às vezes o ciclo encerra ou tem uma negociação. O Palmeiras liberou, né? Felipe Melo, William Bigode. E aí teve que reformular o elenco também, continuou vencendo. O Flamengo da mesma forma. Perdeu esses caras aí, mas aí você tem um elenco a ponto de... Aí sobe um João Gomes, aí o Arrascaeta segue jogando uma enormidade e essa temporada dele foi incrível. E aí você teve a capacidade do técnico de colocar dois artilheiros, como são, inteligentes. O Sgarbi falava muito aqui durante o ano, né? Uma generosidade também do Gabigol de ser mais coletivo do que individualista, né? Ele é um jogador super protagonista, decisivo extremamente, mas o Pedro, que chega e assume a função de 9, precisava de um cara para abastecê-lo, né? Na ausência do Pedro Henrique. Além dos dois meias, o Gabigol fez muito bem esse papel. Então, o Flamengo foi, assim, merecidíssimo campeão. O Dorival, em algum momento, priorizou as Copas e não dá para dizer que fez errado, né? O brasileiro estava muito difícil pelo campeonato de exceção que fez o Palmeiras e ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Ganhou um 10zinho, né? Com estrela. Agora, Ronaldão, além do título, que merece uma nota 10, para você, qual foi o grande destaque do Flamengo, especificamente na Libertadores? Eu acho que o ataque, né? O Gabigol e o Pedro, né? Eles se entrosaram de um jeito
E a gente tinha assim, uma margem nesse time do Flamengo que poderia jogar até com o Bruno Henrique, que machucou uma lesão violenta, que poderia ser uma opção também para o segundo tempo, ou até primeiro tempo, ou até inverter alguns jogos fora de casa, onde você recompõe o meio de campo mais. E o time do Flamengo só foi esses dois. E quem fazia a recomposição era mais o Gabigol. O Gabigol teve uma função que merecia até uma chance na seleção brasileira. Sei lá, agora fica fácil falar, mas a verdade é que ele cumpriu uma função dentro do Flamengo, onde ele fazia essa recomposição mais rápida e deixava o Pedro para fazer a parede, né, que a gente fala, para fazer o pessoal chegar também. Então, acho que foi essa leveza que o Dorival deu para o time, que acabou conquistando não só as duas competições, mas também fazendo gols e trazendo o torcedor. Porque começou a animar todo mundo, falou, opa, esse Flamengo tá com algo diferente. Pô, esse Flamengo tem uma coisa boa. Aí veio o Santos dar uma tranquilidade lá atrás, junto da defesa com o Davi e tal. E o próprio menino, o Rodrigo Caio também, que teve uma lesão. Ele deu espaço para o Léo Pereira, que voltou a jogar bem. Isso, mas ele estava num momento espetacular também, o Rodrigo. Quer dizer, o time estava numa pegada Dorival diferente. resgatou o Léo Pereira, que era um Com cara certeza. também bem questionado ali. A torcida não era muito fã dele, Então, não. o maior nome, assim, resumindo, Dorival. Olha só, agora De tem uma Gabigol coisa. pra Dorival. Sgarbi, eu acho que o Ronaldo foi importante ele fazer essa colocação pelo seguinte. Se a gente for pensar, se o Gabigol talvez tivesse permanecido como centroavante, como homem referência, e, por um acaso, os mesmos títulos, as mesmas circunstâncias acontecessem com o Flamengo, talvez não seria o Pedro escolhido pelo Tite. Gente, ele fez 12 gols na Libertadores, um artilheiro disparado da competição. E o Pedro não só foi coroado com a Copa do Brasil e com a Libertadores, mas com a vaga na seleção brasileira, junto com o Everton Ribeiro, que foi o articulador, porque o Arrascaeta jogou muita bola, mas sofreu demais no segundo turno da temporada, com a lesão no pubis. Então você vê que Everton Ribeiro e Pedro foram para a seleção. Não, e se a gente para pensar que há um ano atrás, assim, o Pedro era banco no time do Flamengo, é meio loucura, né? Porque o cara não é banco em nenhum time do Brasil. Nem ele, nem Gabigol. Gabigol, como o Chico falou, assim, o ano inteiro bati nessa tecla porque eu achei bacana. O Gabigol, com a história que ele tem dentro do Flamengo, a gente fala de gols em 3 finais de Libertadores. Então, com a história que ele tem, se ele falasse pro Dorival, não quero continuar como centroavante. Eu duvido que o Dorival vai bater de frente assim, não. Você vai jogar como 10 e não vai sair. Não, é ter um diálogo assim, um ia ter que ceder. Só que o Gabigol tem uma história assim pra realmente bancar assim. Pô, eu já fiz gol, sou matador, quero continuar como 9. E você falou de hegemonia. Pra mim, além do futebol brasileiro, a gente fala de Palmeiras e Flamengo, né? Porque nas últimas 4 finais de Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 2 do Palmeiras. E eu vejo uma semelhança, assim, até no estilo de jogo, que são 2 equipes que aprenderam a sofrer muito bem. Nessa Libertadores, até aquele jogo lá contra E se teve algum Galo. mico, foi o Galo, né? É, E todo mundo no começo do ano, exatamente. aí o Galo subiu no telhado e caiu. Olha o que ele falou agora. Ele falou que o Galo voltou à normalidade. Para com isso. O cara. Galo Everton vai ficar paraguaio. bravo. Everton vai ficar bravo com você, cara. Não, mas essa questão, assim, de que o jogo contra o Galo, com 2 a menos, o Palmeiras soube segurar o resultado, soube jogar. Esse jogo também, que o Flamengo sofreu mesmo no começo do jogo, assim, o Atlético atacando. Então, eu acho bacana isso. Esse confronto acabou com uma possível amizade entre Cuca e Abel Ferreira. É verdade. Acabou, já era. Agora, o Pedro, além de artilheiro para vocês, foi o grande nome da Libertadores? Arrascaeta também, né? Eu fico na dúvida. A pergunta é muito Eu fico boa, na porque... dúvida entre esses dois, né? É porque do meio de campo pra frente o Flamengo é muito bom, porque houve momentos de brilho de Pedro, de brilho de Gabigol e de Arrascaeta e também do Everton Ribeiro. Teve momentos ali que os caras chamavam a responsabilidade. Arrascaeta, mesmo com o problema que ele teve no segundo semestre, ele foi um cara decisivo. Gabigol fazendo gol em final de Libertadores. Acho que o prêmio de melhor foi pro Pedro. Assim, se você escolher qualquer um desses 4 jogadores... Tá bem escolhido? Tá muito bem escolhido. Mas eu fico com o Pedro, Loirão, se você, enfim, eu sei que você, para geral, eu fico com o Pedro por causa do poder de recuperação dele. Ele também teve a cabeça fria, que eu fui um cara aqui que falou, vem pra São Paulo, lembra? Que falava, vem ser feliz, mano. Vem ser feliz o Palmeiras. Lembra que eu falava aqui? Lembro. Então, eu escolhi o Pedro. E eu lembro também que a pausa é rápida. Então, é isso aí, nação. Mais um React, né, que eu trouxe praticamente o último programa do Jogo Aberto no ano de 2022. Isso mesmo. Esse aí, agora, esse nosso React que a gente passou, foi o último programa, praticamente, do ano de 2022. Porque no dia 30, que eu tô gravando esse vídeo, no dia 30 do 12, né, de 2022, o penúltimo dia,
o programa falou sobre a morte do Pelé, né? Infelizmente, o Pelé morreu no dia 29. No mesmo dia do programa aí, eles falaram sobre a retrospectiva dos times brasileiros na Libertadores, né? Principalmente o Flamengo, que chegou na final, falaram um pouco sobre o Atlético Mineiro, Palmeiras, essas coisas aí, né? Mas aquilo, óbvio, eles falaram mais do Flamengo porque o Flamengo foi campeão, entendeu? Mas foi muito bom, né? Eles faziam essa retrospectiva aí do ano do Flamengo, especificamente na Libertadores. Falaram muito sobre time brasileiro, sobre Galo, Fortaleza, Fluminense que na pré, Palmeiras, Galo, mas eu cortei, só deixei a partir do Flamengo. É muito legal. A gente vê que o Flamengo, ele tá calando a boca de muitas pessoas, né? Muitas pessoas sempre falam mal do Flamengo e continuam falando, entendeu? Time joga bem, ganha, fala mal. Time joga mal, perde, fala mal. Ganha título, fala mal. Aí vai ganhar o Mundial, espero que ganhe o Mundial. Pegou o Real Madrid. Real Madrid deu mole, sei lá o que, não tava na sua noite bem. O Flamengo, ele gera ibope, entendeu? Por que vocês acham que no último programa, o penúltimo, né? Porque no dia 30 foi a morte do Pelé, infelizmente. Por que tu acha que eles falaram sobre o Flamengo? Mesmo o Flamengo sendo campeão. Poderia muito bem falar do Palmeiras, que foi campeão brasileiro. Mas resolveram falar sobre o Flamengo, né? Campeão da Libertadores, né? No último programa do ano, eu tinha repetido isso várias vezes. Mas é isso aí. Tamo junto. Pra encerrar aqui, né? Desejando já um feliz ano novo pra você e pra tua família aí. Tamo junto. Te espero em 2023 aí. Que Deus te conceda muita saúde e paz pra você e pra tua família. Outra coisa, like, inscrição já ajuda bastante. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E é isso aí, né? Tamo junto. Os últimos vídeos aqui de 2022 e vamos se encontrar em 2023 para o Flamengo buscar muitos títulos. Tem 7 em disputa, mas o 7º, que é o Mundial, é um pouco mais difícil, mas tem chance, né? Os 6 são mais... O Flamengo é favorito, né? O único que o Flamengo é favorito é o Mundial, mas o resto é tudo favorito, tem chance de ganhar, né? Então é isso aí, tamo junto. Já me estendi muito aqui. É isso aí, nação.